Decodificando o narcisismo. Esse vídeo aqui é tanto para colegas psicólogos, mas também para vítimas de pessoas que se relacionaram com pessoas narcisistas. Se você não me conhece, eu sou Harrison, sou psicólogo cognitivo comportamental e hoje a gente vai abordar um dos temas mais comuns e mais perguntados para mim e também nos relacionamentos, que é narcisismo. Você sabe que mais do que só vaidade, o narcisismo patológico, ele é uma condição que é profunda e ele causa sofrimento tanto para quem possui o transtorno, mas também para quem está ali ao redor, né? E nesse vídeo a gente vai unir a teoria e a prática para entender os tipos, as causas e o mais importante, os caminhos para o tratamento e a superação também. Se você é um colega psicólogo de profissão aí, ou alguém que busca entender melhor essa dinâmica dessa doença que é grave, fica comigo até o final. Primeiro vamos entender o que é o narcisismo patológico. Vamos começar desmistificando primeiro. O narcisismo, assim, na essência dele, patológica, ele é uma defesa psicológica. É uma armadura que é construída, a pessoa constrói uma armadura para se proteger de um profundo sentimento de vazio e de baixa autoestima. Então imagina assim, que para não encarar uma dor interna, a pessoa ela cria uma espécie de alter ego, uma outra versão de si, arrogante, grandiosa, e ela usa essa máscara de superioridade para esconder uma fragilidade que é intensa e interna dela. E tem duas formas principais que essa defesa se manifesta. O narcisismo grandioso, que é o mais conhecido, assim, as pessoas são pessoas que buscam uma admiração constante dos outros, elas se sentem como se fosse o centro do universo e elas não têm empatia pelas necessidades dos outros. E uma segunda forma é o narcisismo vulnerável, e esse é mais sutil, é que a pessoa ela se coloca no papel de uma vítima, é extremamente sensível à crítica e ela usa de manipulação emocional para conseguir o que quer. Você sabe que quando uma pessoa narcisista chega para fazer terapia, você não vê ali uma pessoa egoísta, um monstro incurável, intratável. Você vê uma vítima. A pessoa se apresenta para você como uma vítima. E é crucial então entender que esses dois tipos, eles são como se fossem assim, dois lados da mesma moeda. A grandiosidade é essa casca que esconde um luto por quem a pessoa poderia ter sido se não fosse os traumas que formaram essa pessoa. E por falar em traumas, o narcisismo ele é um comportamento aprendido e geralmente com raízes lá na infância. A TCC, que é a terapia que eu faço, ela nos ajuda a entender como esses ambientes familiares disfuncionais podem ser um terreno fértil aí para isso, principalmente em dois cenários. Pais permissivos, que são aqueles que não impõem muitos limites e vão criando um adulto que não sabe lidar com frustração, e pais negligentes ou abusivos. Eles geram terror e solidão naquela criança, naquele jovem, forçando ele a criar uma personalidade que é idealizada para sobreviver. E como que isso impacta os relacionamentos? Bom, de forma devastadora, como você já deve saber, se você já se relacionou com alguém assim. Quem se relaciona com um narcisista vive um estado constante assim de confusão mesmo, de medo, de culpa, de perda da própria identidade. E isso acontece porque o narcisista, ele não vê o parceiro, ou o amigo, ou a outra pessoa que está ali do lado dela como um ser humano completo, mas sim como uma extensão de si mesmo, um objeto para validar a autoestima dela, que já é frágil. Então, qualquer traço de personalidade do outro que não sirva para esse propósito de validar a autoestima dele ou dela é sistematicamente anulado, gerando uma espécie de relação de codependência tóxica. E aí esse padrão se repete, infelizmente, em um ciclo que é transgeracional, vai passando de geração a geração. Pais narcisistas podem ter filhos narcisistas que vão ter filhos narcisistas por causa dessa relação tóxica, essa
interconexão de traços que vão abusando ou negligenciando ou sendo omisso demais, permissivo demais. E aí vai passando esse veneno, né, de geração em geração, por isso que a gente chama de um ciclo transgeracional. E aqui a gente entra no nosso campo, o da terapia. Tem tratamento para narcisista? Sim, tem tratamento, mas a gente precisa alinhar algumas expectativas aqui. A gente não pode falar de cura, tá? Porque é um transtorno de personalidade, portanto não tem cura, mas tem uma regulação do comportamento através de muito esforço e de muito trabalho. O que eu quero dizer com regulação de comportamento? Que é possível sim você aprender a agir de formas mais funcionais, pensar de formas mais funcionais e sentir de formas mais funcionais. Mas a estrutura narcisista, isso nunca muda. Quer dizer, a pessoa pode aprender a navegar melhor pelo mundo, mas as coisas que a incomodam vão estar sempre ali, meio dentro dela. Mas ela pode aprender a se autorregular e reagir melhor às pessoas, ao mundo ou ao futuro dela. O primeiro desafio já é o diagnóstico, porque muitas vezes o narcisista ele chega no consultório se apresentando, como eu falei, como uma grande vítima da história, o que exige um olhar muito clínico do psicólogo que está atendendo, do profissional que está atendendo, muito treino também, porque nem sempre os psicólogos são assertivos nessa hora, sabe? Às vezes preferem suavizar ou abrandar o baque que pode ser. Você dá um diagnóstico para alguém, não é fácil dar um diagnóstico para alguém, não é fácil dizer para alguém que ela tem uma doença grave, incurável, mas é necessário esse trato, esse tato melhor com o paciente e aprender a ser assertivo, dizer o que é preciso ser dito, mas de uma forma gentil. Essa abordagem ela tem que ser realista, sem romantizar e sem estigmatizar também, porque é o que a gente mais faz, né? Narcisista é um monstro incurável, jamais se relacione ou fique perto de um narcisista, né? Esse estigma também tem que ser trabalhado e bem direcionado. Na terapia cognitivo-comportamental, o nosso foco é na reestruturação cognitiva, ou seja, a gente trabalha para que o cliente identifique esses pensamentos automáticos disfuncionais, do tipo, eu sou superior, eu preciso ser o centro das atenções, e comece a questionar essas verdades. E aí o objetivo é qual? É promover a autorresponsabilidade, então ser responsável por si, assumir as responsabilidades, os compromissos que precisam ser assumidos para que a máquina gire legal, para que o trabalho gire legal, para que as relações se girem também de forma legal. E além de desenvolver a autorresponsabilidade, também desenvolver a empatia e a quebra desses padrões egoístas, egocentrados. Já um ponto de virada pode ser um colapso narcisista mesmo, que é quando a máscara daquela grandiosidade cai e a pessoa é forçada a encarar o vazio que sobra ali. E aí é um momento de grande dor, mas também é uma janela de muita oportunidade para mudança, porque é nessa hora que o narcisista sente que o mundo dele caiu, que ele está sem chão e que talvez faz sentido buscar a ajuda de um profissional para ajudá-la a navegar melhor pelo mundo. Então, o que a gente tira de tudo isso? O nosso objetivo, como psicólogos, como terapeutas e como sociedade também, é quebrar esse ciclo que eu falei, transgeracional. Isso significa, então, dar essa informação de qualidade, como eu estou fazendo agora aqui, para quem busca tratamento. Ensinar também as vítimas a estabelecerem certos limites, a se apropriarem de volta das suas próprias vidas. Porque quem se relaciona com o narcisista acaba perdendo a própria identidade, acaba perdendo o próprio senso de si. E a gente não pode também criar uma falsa expectativa de uma, sei lá, uma cura milagrosa. Mas a gente pode e a gente deve, inclusive, afirmar que a mudança de comportamento ela é possível para quem se dedica, para quem está disposto a trabalhar para se melhorar. E para quem sofre na relação, né? O autocuidado e o resgate da própria identidade são os caminhos para a liberdade. Liberdade física, liberdade emocional, liberdade financeira, todos os tipos de liberdade. O desacorrentamento da alma, da prisão que a vítima de um narcisista acaba causando. O objetivo desse vídeo aqui não é
ensinar você técnicas para não ser vítima de narcisistas. Esse vídeo aqui não é para te trazer 7 dicas de como você fazer para dar a volta por cima com um narcisista. Não. Esse vídeo aqui é para desmistificar a ideia de que narcisistas não buscam terapia. Isso é um mito. Eles buscam sim, mas normalmente eles são a vítima e não o perpetuador do sofrimento das pessoas. Entender que quando eles buscam tratamento, o profissional também tem que estar habilitado, bem treinado, para assertivamente poder passar essas informações importantes e sem romantizar ou fantasiar ou criar falsas expectativas. E também para as vítimas de narcisistas entenderem como essas pessoas funcionam um pouco melhor e entender que também, por mais que elas possam estar dispostas a buscar tratamento, ninguém é obrigado a estar com pessoas que subtraem de você, que dividem, que competem. Afinal de contas, a gente está aqui nesse mundo para somar, para multiplicar, para elevar ao quadrado, ao cubo. Mas há esperanças também, mesmo para narcisistas. Aqui embaixo está o meu contato, caso você queira fazer terapia. Se esse vídeo foi útil para você, trouxe informação de qualidade, manda aí para alguém que pode se beneficiar dessa informação importante também. Curte, comenta, se inscreve, não esquece de ativar o sininho para eu poder aparecer aqui para você de novo, senão daqui a pouco a gente nunca mais se vê por aqui. Um abraço e bons pensamentos.